Preparado para aprender na aula de hoje sobre fluxo unidirecional de dados e UI como função ou reflexo do estado? Essas duas abordagens ou conceitos, elas têm como objetivo organizar o fluxo de dados em nossos aplicativos. Então vamos lá. Pense em uma linha de montagem de carros. Primeiro, as peças chegam na seção de componentes. Depois, elas passam para os operários que montam o carro. E por último, o carro finalizado vai para a exposição. Cada parte do processo acontece em sequência, sem pular nenhuma etapa. Agora, se alguém na exposição percebe que uma peça está errada, esse problema volta para os operários que consertam o carro. Se necessário, eles pedem uma nova peça da seção de componentes. Só depois disso, o carro finalizado volta para a exposição. Então veja que nada é pulado ou feito fora de ordem. Tudo acontece de forma organizada. Esse exemplo é para nos ajudar a entender sobre o fluxo unidirecional de dados. E aqui nós temos um diagrama que vai ilustrar como que isso acontece. Primeiro, nós temos aí nossa camada de UI, que é o rosinha UI Layer. Na camada de UI, vamos imaginar que o usuário ele clica num botão ou faz algum outro tipo de interação. Isso vai disparar um evento. Aí, quando ocorre essa interação, a gente veja que a seta aponta ali para a camada de lógica. Aí, a lógica que é implementada no aplicativo vai pegar esse evento e vai decidir o que fazer com ele. Vamos supor que ele precisa alterar algo. Então, ele vai mandar um recado lá para os dados, a camada de dados, que é a azulzinha ali. Aí, lá na camada de dados, os dados eles podem mudar. Vai depender do evento que foi disparado. Aí, quando esses dados estão prontos, a camada de dados vai devolver a informação para a camada de lógica. Veja ali, ó, pela setinha aqui, ó, essa parte aqui. Aí ali na camada de lógica, ela vai receber esses dados novos e então vai repassar para a camada de UI. Aí essa camada de UI, ela vai exibir esse novo estado, tudo atualizado. Então veja que foi aí um passo a passo, sem pular nenhuma etapa. Começou ali com um evento, que foi tratado ali pela camada de lógica. A camada de dados atualizou esses dados, se for dependendo do evento, atualiza os dados e depois devolve para a camada de lógica e então repassa para a camada de UI. Então esse é o fluxo unidirecional de dados. O segundo conceito ele está bem relacionado com o que a gente acabou de ver. É a UI como a função do estado. Vamos pensar que você está lá assistindo o jogo de futebol do seu time. Você está lá acompanhando o placar ao vivo por um aplicativo. Aí vamos imaginar que seu time marcou um gol. Aí o que vai acontecer? A UI do aplicativo, que é o que você está vendo, ela vai mudar. Por que isso vai acontecer? Porque a UI é uma função do estado. Se o estado mudou, a UI ela vai reconstruir a tela para exibir esse novo estado, ou essa nova realidade. Imagine só que seu time marcou um gol, aí no caso é 1-0, por exemplo, mas lá no aplicativo continua com 0-0. Então não está funcionando corretamente, né? Então quando o estado muda, a UI ela vai reconstruir. Lembrando do exemplo anterior que a gente viu. Vai ocorrer um evento, pode ser pela interação do usuário, mas também pode vir de outro lugar. Que no caso é esse daqui que a gente viu. Ele veio, vamos supor, de um serviço externo. Ou notificou lá que teve um gol. Aí então vai vir lá da camada de dados para a camada de lógica e vai vir então para a camada de UI. Daí a gente vai ter a nossa UI atualizada. Agora,
três pontos importantes para a gente ter esse conceito funcional. É a gente manter os nossos dados imutáveis. Por que imutáveis? Dessa forma, a gente vai evitar alterações inesperadas ou perda de dados. Outro ponto é manter os dados persistentes. Por que persistente? Porque mesmo que o aplicativo feche, os dados eles vão se manter, porque você manteve eles persistentes, ou seja, armazenados ali na memória ou no banco de dados do aplicativo. E outra coisa importante é manter o mínimo de lógica na UI. Assim, o app vai ficar mais fácil de testar e menos propenso a bugs. Resumindo o que nós vimos na aula de hoje. Sobre o fluxo unidirecional de dados, nós vimos que o estado flui de forma ordenada. Por exemplo, ele vai vindo de dados, depois para a lógica, depois para a UI. Vídeo exemplo do que a gente acabou de ver, onde a alteração não veio da interação do usuário, mas sim veio de algo externo, como no caso ali, um gol marcado. Aí veio de um serviço externo que passou por esse passo a passo até a UI ser atualizada. Nós vimos também que tem o contrário. O usuário ele dispara um evento através da UI. E daí acontece o inverso, né? Sai da UI para a lógica, e depois para os dados, e depois vem voltando até chegar na UI de novo. E por último, nós vimos que a UI é uma função do estado. Então, se o estado mudou, a UI ela vai ser reconstruída para atualizar conforme ou para refletir esse estado atual. Quando a gente aplica esses dois conceitos de fluxo unidirecional de dados e a UI como uma função do estado em nossos aplicativos, fica bem mais simples de se trabalhar.